Olá pessoal, vamos dar continuidade à semana do AVC. Eu me chamo Letícia Januzzi, sou neurologista, trabalho diretamente com a área de AVC e sou uma das diretoras da Associação Ação AVC. Agradeço imensamente o convite, pelo belíssimo trabalho aí que a associação vem fazendo com esse projeto tão bonito que são essas palestras para o público geral. Então eu me motivei bastante para trazer esse tema aqui, que foi um tema que surgiu de uma pergunta muito comum no consultório da neurologia e que foi feita por um paciente meu. Então eu tive a ideia de fazer esse vídeo, trazendo perguntas dos meus pacientes e tirando as dúvidas que realmente são dúvidas pertinentes do dia a dia dos pacientes que têm AVC. Então a primeira delas foi essa, O AVC pode afetar a minha memória e o meu raciocínio? Então eu trago aqui para vocês que a maioria de vocês deve saber que o AVC ele é uma doença que afeta o cérebro e que a depender da área que ele afeta, ele pode causar um sintoma diferente. Então os mais comuns a gente já sabe: dificuldade de mexer um lado do corpo, dificuldade de sentir uma parte do corpo, dificuldade para falar, para se expressar. Mas pouca gente sabe que o AVC ele também pode afetar a nossa memória, E quando a gente fala memória aqui durante essa conversa, a gente fala para simplificar, mas na medicina é o que a gente chama de cognição. Mas vamos deixar essa palavra para depois, vamos tratar aqui como memória. Então, de fato, o AVC ele pode trazer algum problema na memória e no raciocínio dos pacientes. E por que isso acontece, Por que o AVC ele é capaz de trazer essa alteração? Então a gente sabe que o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, ele é capaz de processar uma série de informações, em fração de segundos. E essas informações, elas são uma espécie de caminho. Então a pessoa precisa prestar atenção para absorver uma informação, Ela precisa interpretar aquela informação e daí então dar uma resposta a uma pergunta, uma resposta na execução de alguma tarefa, que às vezes é uma tarefa muito banal, mas que se algum ponto desse trajeto ele é danificado, e isso pode acontecer por diversas doenças, incluindo o AVC, a gente pode ter um problema na memória ou no raciocínio, se a área afetada for justamente essa área que é responsável por guardar as nossas lembranças, Então, existe uma forma simples que a gente explica isso, é que o nosso cérebro tem algumas áreas, O nosso cérebro parece um mapa, Um mapa ali geográfico, em que algumas áreas elas são responsáveis por determinadas funções. Então existem espécies de diários na nossa cabeça que guardam as nossas memórias. Existem outras áreas que são responsáveis por nos fazer aprender, Aprender a tocar um novo instrumento, aprender a andar de bicicleta, aprender a interpretar o que a gente está lendo. Então, a depender da área que é prejudicada, a pessoa pode ter um problema de memória, de raciocínio, de compreensão. A outra pergunta muito interessante, e que é muito comum, e essa pergunta é mais comum ainda quando vem dos familiares, isso é Alzheimer, Então, quando o paciente com AVC tem algum problema de memória, o familiar pode achar que ele está desenvolvendo uma demência de Alzheimer. Então, é importante que vocês saibam, gente, que nem todo problema de memória, ele é Alzheimer. Na verdade, nem todo problema de memória é uma demência. Então, o Alzheimer, que é uma das demências realmente mais frequentes que a gente tem, ele começa de uma forma um pouquinho diferente do problema de memória do AVC. Então, o Alzheimer, normalmente, ele vai começando aos pouquinhos, A perda de memória, geralmente para fatos recentes do dia a dia do paciente, ele vai esquecendo e aquilo ali vai, progredindo, Dia após dia, anos após anos, e vai piorando com certeza. É o que a gente chama de uma demência degenerativa, Já o AVC, quando ele acomete a nossa memória, o nosso raciocínio, ele normalmente faz isso de uma forma súbita, de uma forma aguda, de uma hora para outra. Assim como o paciente pode ficar sem sentir um lado do corpo,
Ele também pode perder a memória do dia para a noite, digamos assim. Então, essas diferenças são importantes, mas nem toda perda de memória do AVC também acontece do dia para a noite. Então, outro paciente me procurou no consultório por estar tendo uma perda de memória progressiva, né? Então, é importante que a gente diga que toda perda de memória, ela deve ser avaliada por um médico, né? Então, tendo a pessoa tido um AVC ou não, ela deve procurar o seu médico de confiança. Por vezes, gente, existem pacientes que, por terem os fatores de risco, que talvez vocês já conheçam por essa semana do AVC ou não, pelo dia a dia de vocês, pelo que vocês já conhecem. Então, os pacientes que têm pressão alta, diabetes, obesidade, esse conjunto de fatores de risco, como a gente chama, podem levar ao envelhecimento do cérebro, né? Então, isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje para a gente saber, né, como prevenir. Então, as pessoas que têm esses fatores de risco, por vezes, vão tendo pequenas alterações nos vasos sanguíneos do cérebro, pequenas isquemias. Isso pode chegar a um ponto em que a pessoa tenha tanta alteração, né, no cérebro que pode sim levar a um problema de memória e que ele não vai ser súbito, né, ele não vai ser de uma hora para outra. Ele acontece pelo acúmulo dessas alterações. Então, isso é uma pergunta bem interessante, bem importante. Uma outra coisa que os familiares perguntam muito é se toda perda de memória ela é uma demência, né? Então, é importante que a gente diga, a gente já fez a diferença entre que nem todo problema de memória do AVC, né? Ele não é Alzheimer, na verdade, né? O problema de memória do AVC, ele não quer dizer que a pessoa esteja com uma demência de Alzheimer. São coisas totalmente diferentes. Mas a pessoa pode ter o que a gente chama de demência vascular, que é justamente a alteração de memória que acontece quando a gente tem um AVC, né? Quando o AVC danifica aquelas áreas do cérebro, os nossos diários de memória, as nossas áreas que são responsáveis por essa capacidade de executar as tarefas, de memorizar as coisas. Então, a demência, gente, a palavra demência é quando a pessoa está num estado em que ela não consegue mais ser responsável pela própria vida. Então, ou seja, quando os problemas que ela tem de raciocínio, de memória, de executar alguma tarefa, eles comprometem as atividades de vida diária, como a gente chama. Então, a pessoa geralmente precisa de outro que tome conta do paciente, né? Que tome conta da pessoa. Então, é isso que é demência, como se fosse um último estágio ali desse caminho que é o problema de memória, problema de cognição que a gente fala, né? Então, quando eu falei no início que a gente estava simplificando, falando de memória, e que, na verdade, a gente usa tecnicamente o termo cognição, o que é isso? O que envolve a cognição? A cognição é o que nos torna humanos, na verdade, né? Então, é todo o nosso processo de captar uma informação, prestar atenção no que está sendo falado, né? Numa palestra, numa aula que está sendo dada, entender aquela informação, interpretar e dar uma resposta àquilo. Então, todo esse processo a gente chama de cognição. Então, se existe uma falha em algum ponto desse trajeto, e ela pode ser pequenininha ou ela pode ser muito importante, a gente vai dar nomes diferentes. Então, a demência nada mais é do que esse ponto em que o paciente progrediu bastante, né, nos seus problemas de memória e de raciocínio. Então, isso é uma diferença importante e que preocupa muito, né, os pacientes. Então, gente, só para exemplificar de uma forma prática, a perda de memória ou cognição que a gente fala pode ser até mesmo da capacidade da pessoa exercer alguma atividade que antes era muito habitual para ela, que era uma coisa banal. Então, por exemplo, a capacidade da pessoa usar uma caneta para escrever, né? E isso pode ocorrer não só pela perda da força, né, do braço, que pode acontecer ou não, mas se a pessoa tiver, além disso, a pessoa não conseguir saber para que esse objeto é utilizado, né? Vamos supor outro exemplo, a pessoa não consegue mais ligar
a televisão, porque não consegue identificar que o controle remoto é um objeto que você tem que apontar para ligar a televisão. Amarrar um cadarço, andar de bicicleta. Então, às vezes, os indivíduos que têm AVC podem perder a capacidade de exercer atividades que antes eram muito habituais. A pergunta número 5 que me fizeram é: a minha memória pode piorar mesmo após eu ter tido um AVC, né? Ao longo dos anos, ele quis dizer. E aí, a resposta é que sim, né? A memória pode sim piorar mesmo após anos da ocorrência do AVC. E existem 2 fatores principais para isso. O primeiro são as pessoas que infelizmente não procuram os médicos para que façam um tratamento adequado depois do AVC. Então, uma vez que o AVC aconteça, infelizmente ele tem a chance de acontecer uma outra vez. Então, uma mensagem muito importante é que a gente deve procurar atendimento médico, um médico de sua confiança, sobretudo um neurologista, para que ele identifique o motivo da pessoa ter tido aquele AVC e para que ele possa tratar, prevenir a ocorrência de outros eventos. Porque a cada novo AVC que aconteça, mais áreas do cérebro vão ser danificadas e possivelmente as áreas responsáveis pela memória e pelo nosso raciocínio. O segundo fator é o próprio envelhecimento, né? Então, o próprio envelhecimento cerebral ou algumas doenças que a gente considera doenças degenerativas, como o Alzheimer, que a gente falou, eles podem se associar com o AVC e isso o paciente pode ter uma piora. Então, é importante sim que esses pacientes sejam avaliados, porque a memória pode vir a piorar depois de um primeiro AVC, né? A outra pergunta que me fizeram se o AVC acontece o problema de memória depois do AVC, ele acontece de uma hora para outra. E isso eu já expliquei para vocês numa pergunta anterior, né? Acabei já falando, mas que realmente para a gente frisar aqui que nem toda perda de memória e dificuldade na cognição, no raciocínio, ela acontece de uma hora para outra. É muito mais frequente, mas existem casos em que as pessoas vão tendo ali alteração no cérebro e que podem sim, né, levar ao que a gente chama em última instância de demência vascular, tá? E por último, gente, não menos importante o problema de memória depois do AVC, ele tem um tratamento? Então isso é uma, digamos, uma dúvida muito, muito frequente, né? Em que as pessoas anseiam em ter uma recuperação, em voltar a ter uma vida mais próximo do normal, né? O mais próximo do que ela tinha anteriormente ao AVC. Então, a primeira coisa é que a gente precisa, né? O paciente precisa procurar auxílio médico. Então, o médico vai ser capaz de identificar quais são aquelas alterações, se realmente essas alterações de memória estão relacionadas ao AVC, né? E ele vai saber tratar esses sintomas, né? Existem algumas medicações, sim, que podem estimular o raciocínio, melhorar a memória. E, sobretudo, existe o que a gente chama do tratamento dos sintomas. Então, por exemplo, o paciente com AVC, ele pode ter uma dor no ombro, por um lado que está parado. E por essa dor no ombro, ele pode não dormir como ele gostaria ou como ele deveria. Se uma pessoa não dorme adequadamente no outro dia, ela não acorda bem, ela acorda cansada, fadigada, com sono. E quando a gente está com sono, a primeira coisa que acontece é a gente não presta atenção, né? E a atenção, gente, é a primeira etapa para a gente formar as nossas memórias. Se a gente não presta atenção no que está sendo falado, no que está sendo passado, num vídeo, numa televisão, a gente não vai memorizar aquilo, né? Então, tratar alguns sintomas como o humor deprimido, o choro fácil, a própria depressão, a dor, né? Os problemas de sono, eles são fundamentais no paciente com problema de memória, seja esse problema relacionado ao AVC ou não. E em último lugar, mas não menos importante, a gente fala de uma coisa que chama de reabilitação neuropsicológica. Acredito que possa ter alguma palestra aqui na Semana de AVC sobre esse tema. Se não tiver e vocês se interessarem, deixem nos comentários que com certeza a gente programa uma palestra com
com algum profissional sobre isso, mas a reabilitação neuropsicológica, ela funciona como uma forma de treino desse paciente, né? Então, primeiro a identificação do problema, então não só o médico identifica, mas o médico pode identificar e referenciar um neuropsicólogo para que ele faça uma série de baterias, uma série de testes que facilite ali na identificação de qual parte da cognição do paciente está prejudicada. É a memória, é o raciocínio, é a habilidade de executar tarefas. Então, tudo isso faz parte, né, desse problema de cognição que a gente chama do pós-AVC. E os neuropsicólogos, eles podem ajudar bastante na recuperação. Então, eu acho que é isso. Essas foram as principais perguntas, né? Foram perguntas reais do dia a dia, foram perguntas trazidas por pacientes e familiares, né, que estão passando por um processo de AVC ou que já passaram por isso e que estranham, né, por que estão com problema de memória, por que isso vem acontecendo. Então esse tema é super importante, fico muito feliz de ter tido a oportunidade de falar sobre isso com vocês e qualquer dúvida vou estar à disposição sempre nos comentários aqui. Boa semana de AVC para vocês!